O general Arthur Sterling havia enfrentado inimigos. Fogo sem piscar, mas o silêncio na sala de cirurgia 4, o barulho era ensurdecedor. Sangramento devido a um ferimento causado por estilhaços irregulares. Que ameaçou acabar com sua carreira, ele tinha gritado com o diretor do hospital, exigindo apenas o melhor cirurgião possível no estado. Ele esperava um cabelo gay veterano. Ele esperava deferência. O que ele não esperava era a mulher que atravessou as portas duplas, colocando luvas de látex nas mãos com uma precisão aterradora. Quando seu frio olhos azuis encontraram os seus, o rosto do general descolorido. Monitor cardíaco disparou violentamente. Ele não apenas sabia ela. Ele destruiu a vida dela há 10 anos. Há algum tempo. Ou pelo menos era o que ele pensava. As portas automáticas do Mercy General Hospital não simplesmente abriu. Eles foram praticamente jogados para fora dos trilhos pela força bruta da comitiva irrompendo. Eram 2 galinhas. Em Seattle, chovendo tão forte que dá vontade de se afogar. Abafava o ruído da cidade, mas nada podia abafar o caos que irrompe no área de emergência. Libere o corredor. Agora. Mova-o. Os gritos vinham de uma torre imponente. Policial militar. Seu uniforme encharcou seu rosto com uma máscara de pânico e agressão. Atrás dele, flanqueado por 4 guardas armados, uma maca estava sendo levada às pressas avançou com urgência frenética. Sobre ela jazia um homem que parecia menos um paciente e mais parece um leão ferido à espreita para morder a garganta de qualquer um que ousasse ajudá-lo. General Arthur Sterling, o martelo de ferro do Pentágono, um homem cuja tática o seu brilhantismo só era comparável ao dele. Arrogância lendária. Tire as mãos de mim. Eu, seu tolo incompetente. Arthur rugiu, afastando a mão de um jovem residente tentando exercer pressão ao seu lado. O uniforme de gala do general estava rasgado, manchado, de um vermelho escuro. Quadril para baixo. Um acidente de treinamento envolvendo um protótipo explosivo com defeito enviou um fragmento de titânio irregular para o fundo. Em sua artéria ilíaca pélvica. Era um tiro fatal se não for executado perfeitamente, e Arthur sabia disso. Senhor, o senhor está perdendo sangue rapidamente. O residente, Dr. Lewis, gaguejou, seus óculos escorregando pelo rosto. Nariz. Precisamos disso. Não me importo com o que você necessidade. Arthur cerrou os dentes, a dor fazendo sua visão turvar. Ele agarrou o residente pela gola do uniforme cirúrgico, puxando derrubá-lo. Preciso do melhor. Você ouve. Eu. Me prometeram o melhor trauma. Centro na costa oeste. Onde está o chefe de cirurgia? Onde está a lenda? Dr. Henry Cole. O diretor do hospital desceu correndo. No corredor, segurando uma prancheta. Ele parecia que ele havia sido despertado de um sono profundo. Dormindo, com a gravata torta. General Sterling Cole deu um suspiro de espanto, sinalizando para as enfermeiras. Sala de preparação para trauma 1. Nós temos você. Vamos estabilizar a situação. Você. Estabilizar. Arthur zombou, fazendo uma careta enquanto a Gurney batia num buraco. Se eu perder esta perna, Cole, eu vou enterrar este hospital em tanta coisa litígio, seus netos serão quitando a dívida. Eu não quero você. Eu quero o especialista. Aquele a quem o senador disse. Me sobre, a mão fantasma. Aquele que conserta o que não tem conserto. O Dr. Cole ficou paralisado por uma fração de segundo. Trocando um olhar nervoso com a enfermeira-chefe, Sarah. O general Cole disse que seu voz mais baixa. O cirurgião que você é a referência não está disponível para uso rotineiro. Trauma. Ela é Shein. Arthur interrompeu, seus olhos se estreitaram apesar da agonia. Eu não me importo se é ele, ela ou uma idiota.
Robô. Tragam-nos para cá. Os monitores conectados a Arthur começaram a gemido. Sua pressão arterial estava caindo. 80 por 50. Ele estava sangrando até a morte. Internamente. Chame o Dr. Mitchell. Cole gritou para Sarah. Chamem-na. Código vermelho de emergência. Sarah hesitou. Doutora Cole. Ela acabou de completar 12 horas. Reconstrução. Ela está na sala de descanso. Ela disse especificamente, parece que sim. Como se eu me importasse com o intervalo dela. Cole sibilou, enxugando o suor da testa. Se o general morrer no meu andar, nós estamos tudo pronto. Adquira Clarar agora. 3 andares acima, em um espaço pouco iluminado. Quarto com cheiro de café velho e a médica antisséptica Clara Mitchell sentou-se olhando fixamente para a chuva batendo forte contra a janela. Ela tinha 34 anos, mas seus olhos carregavam o cansaço de alguém que tinha viveu 3 vidas. Seus cabelos loiros estavam presos para trás em um coque desarrumado e prático, e seu uniforme cirúrgico estava limpas, embora suas mãos ainda sentissem a sensação fantasma do sangue quente de sua última paciente. Ela não era apenas uma cirurgiã. Na comunidade médica, ela era um mito. Ela era aquela a quem chamavam. Quando os livros didáticos ficaram sem respostas. Mas antes do diploma de medicina, antes dos elogios e a mão fantasma pelo apelido, ela era outra coisa. Tenente Clara Mitchell, 4º Batalhão de Apoio ao Combate. Ela fechou os olhos, e por um segundo, ela não estava em Seattle. Ela estava de volta em o calor escaldante de Kandahar província. Ela conseguia sentir o cheiro do queimado. Borracha, o gosto metálico do sangue, e ouço os gritos, especificamente os gritos de homens abandonados por um comandante que escolheu a glória em vez da segurança. O pager dela vibrou na mesa. Violentamente contra a forma. Ela ignorei. Zumbiu repetidamente. Então o celular dela tocou. Era a Cole. Clara pegou. Dela a voz rouca. Henry, eu já te disse que estou fora do meu horário de trabalho. A menos que o presidente tenha sido baleado, não me ligue. Clara me ouviu. A voz de Henry estava trêmula. É um VIP. Militares de alta patente, estilhaços severos ferida na artéria ilíaca, vascular envolvimento. Ele está recusando o tratamento de qualquer pessoa, exceto o cirurgião mais renomado. Ele é instável. Clara esfregou as têmporas. Militar. Um nó frio apertou seu estômago. Ela passou 10 anos evitando o militar. Ela havia mudado de especialidade, mudou de lugar e a enterrou. Passado sob camadas de sucesso civil. Mande-o para o hospital de veteranos. Eu não faço isso. Não presta mais continência, Henry. Clara, por favor, implorou Henry. Ele é difícil. Ele está ameaçando nos fechar. Ele está General Arthur Sterling. O nome fez sucesso. Ela como se fosse um golpe físico. Clara parei de respirar. O telefone parecia pesado. Em sua mão. A chuva lá fora parecia pare. Arthur Sterling, o homem que tinha ela foi levado à corte marcial por salvar um morador local. Criança em vez de garantir um suprimento caixa. O homem que a havia despojado de sua posição, humilhou-a na frente dela pelotão, e a chamou de coração sangrento passivo que não pertencia a um uniforme. Ele foi o motivo pelo qual ela o deixou. O serviço está em desgraça apesar de ter economizado dezenas de vidas. Ele foi a razão dela tive pesadelos. Clara, você está aí? Perguntou Henry. Uma calma aterradora a invadiu. Era o tipo de calma que precede um furacão. Estou aqui, Clara sussurrou, levantando-se. Ela caminhou até ela abriu o armário e tirou um novo tampa cirúrgica. Prepare-o, Henry. Diga o general. Diga a ele que o melhor é chegando.
Na sala de emergência, reinava o caos. Arthur Sterling estava lutando contra a anestesia. Ele estava delirando por causa do sangue. Perda, mas agarrando-se ao seu consciência com pura força de vontade. Ele agarrou o pulso de uma enfermeira, tentando inserir um acesso intravenoso. Eu disse, espere pelo cirurgião, ele bradou com toda a sua voz. Estava enfraquecendo. Senhor, o senhor está entrando em choque, exclamou a enfermeira. As portas se abriram com um sibilo. O cômodo ficou em silêncio. Clara entrou. Ela não correu. Ela não teve pressa. Ela se moveu com uma agressividade predatória. Graça, suas mãos erguidas com frescor, ela esfregou tudo. Usava uma máscara que cobria tudo. A metade inferior do rosto dela e uma touca cirúrgica abaixada. Apenas os olhos dela eram visíveis. Status, ela ordenou. Sua voz era aço. Cortou o pânico no sala como um bisturi. O Dr. Lewis deu um pulo. Doutor, estilhaços à esquerda quadrante. A pressão arterial é 70/40. Precisamos de aperte a artéria imediatamente. Clara aproximou-se da mesa. Ela olhou para o homem que se debatia no gurney. Ele parecia mais velho que ela. Lembrado. Grayer, mas a arrogância gravado nas linhas do seu rosto estava exatamente igual. General Sterling, Clara disse, com a voz alta e clara. Acima dos monitores que emitem bips. Se você quiser para viver, você vai se desapegar da minha enfermeira e deite-se novamente. Arthur piscou, sua visão embaçando. Ele olhou com os olhos semicerrados para a mulher que estava parada sobre ele. Ele não conseguia ver o rosto dela, mas algo sobre a voz dela, algo sobre a autoridade em seu tom. Arranhou um ponto. Memória que ele havia enterrado profundamente. Quem? Quem é você? Arthur perguntou com a voz rouca. Você é o melhor. Clara olhou para o monitor. Os batimentos cardíacos dele estavam irregulares. Ela agarrou um sedimento da bandeja. Eu sou o único quem decide se você sai daqui ou deixe numa mala, disse ela friamente. Ela se inclinou perto do ouvido dele enquanto ela injetou o sedimento em seu catéter intravenoso. E você me deve uma, Arthur. Do general os olhos dele se arregalaram. Ele tentou falar, tentou para se sentar, mas as drogas o atingiram. Instantaneamente. Sua cabeça pendeu para trás, seu revirando os olhos, mas o olhar de a confusão e o horror crescente persistiam. Ele ficou paralisado de expressão no rosto enquanto afundava. Ele está fora, disse Clara, olhando para cima. A equipe, atonita. Bisturi. A cirurgia durou 6 horas. Foi uma obra-prima da reconstrução vascular. Os estilhaços atingiram a artéria de raspão. De uma forma que o teria matado em qualquer circunstância. Outras mãos de cirurgião. Clara trabalhou com uma velocidade que assustou moradores. Ela não falou. Ela não hesitar. Ela reparou o dano. Arthur a libra esterlina manteve-se estável da mesma forma. Mãos que ele certa vez alegara serem impróprias para dever. Quando terminou, Clara ela tirou o vestido e as luvas ensanguentadas. Ela saiu do consultório, deixando o Dr. Lewis para fechar. Ela foi para o matagal. Pi jogou água fria nela rosto, encarando a si mesma no espelho. Ela o havia salvado. A ironia tinha um gosto peculiar. Bile na garganta. Ela havia salvado o monstro. Doutora Mitchell, ela se virou. Era Henry Cole. Ele parecia aliviado. Ele está estável na UTI, disse Henry. Excelente trabalho, Clara. De verdade. Seus auxiliares estão pedindo para te ver. Eles querem agradeça ao herói. Clara enxugou as mãos com um papel. Toalha, amassando-a em uma bola apertada. Eu não sou um herói, Henry. E não vou.
Para vê-lo. Você precisa, disse Henry. Nervoso. Ele está acordado e está perguntando para você pelo nome. Bem, não pelo nome. Ele é pedindo a voz. Ele diz que sabe. Você. Clara ficou paralisada. Ele reconheceu a voz dela. Diga a ele que eu sou ocupada, disse Clara, dirigindo-se para o porta. Clara, espere, Henry entrou. Na frente dela. Ele não é apenas um general. Ele está sendo avaliado para o cargo de secretário de defesa. Se você for embora agora, parece que... ruim. Vá verificar os sinais vitais dele, anote o elogio, e vá embora. Por favor, para o hospital. Clara cerrou os dentes. Ela podia ir embora. Ela devia ir embora. Mas uma parte sombria dela queria ver o dele. A cara que ele fez quando percebeu quem exatamente estava segurando a pessoa. A vida dele estava nas mãos dela. Ela queria ver o martelo de ferro quebrar. Tudo bem, disse Clara, com os olhos brilhando. Eu o verei. Ela caminhou em direção ao UTI. O corredor parecia se estender infinitamente. Do lado de fora da suíte particular do general, 2 guardas armados estavam em posição de sentido. Deu um passo para o lado quando ela se aproximou, intimidada pela aura que ela emanava. Ela empurrou a porta. O quarto estava silencioso, preenchido pelo zumbido rítmico de suporte de vida. O general Arthur Sterling estava deitado na cama. Pálido e fraco, mas seus olhos estavam abertos. Ele estava olhando fixamente para o teto, com a mente em outro lugar. Claramente trabalhando através da névoa de anestesia. Quando ele ouviu a porta, ele virou a cabeça. Clara estava de pé aos pés da cama. Ela não estava usando máscara agora. Seu rosto estava totalmente visível. A cicatriz em seu queixo, uma lembrança de uma bomba na estrada no Iraque, a luz captou o olhar. Arthur apertou os olhos. Ele olhou para o uniforme dela, depois para o rosto dela. Ele piscou 1, 2 vezes. A cor que tinha voltado ao seu rosto repentinamente desapareceu novamente. Sua boca se abriu, mas não. Um som saiu. Ele tentou se impulsionar. O monitor cardíaco dele começou a apitar. Mais rápido. Bip, bip, bip. Enfermeira Mitchell, ele sussurrou o nome, soando estrangeiro e impossível para ele língua. Clara cruzou os braços. O peito dela. Ela não sorriu. Ela não saudações. Agora é o Dr. Mitchell, general, disse ela, com a voz suave e perigoso. E eu acredito que você está no meu cama. Arthur olhou para ela. A lembrança de uma tenda empoeirada no deserto, desabando na realidade estéril do hospital quarto. Ele olhou para a mulher que ele tinha foi presa e detida. Jogado fora como lixo. Percebendo que ela era a única razão pela qual ele estava ainda respirando. Impossível, disse ele. Murmurou, balançando a cabeça. Eu retiraram suas credenciais. Você estavam terminadas. Eu estava, disse Clara, dando um passo lento em direção à próxima. Mas o karma tem uma maneira engraçada de voltar ao assunto, não é, Arthur? Veja bem, você chutou me expulsaram do exército por ser muito emocionante para salvar vidas. E ainda assim, aqui está você está viva por minha causa. Ela se inclinou. Por cima da grade da cama dele, o rosto dela a centímetros dele. Mas não chegue muito perto. Confortável, general. Salvar você foi a parte fácil. Agora vem a conta. O silêncio na UTI era mais pesado do que o avental de chumbo que Clara usava durante raios-x. O general Arthur Sterling olhou fixamente. Em Clara, seu rosto era um caleidoscópio de emoções, choque, reconhecimento, medo e, por fim, uma raiva impotente e latente. Você, Arthur, disse com a voz rouca,
ganhando uma fração do seu antigo comando, apesar de sua fraqueza. Você deveria ser trabalhando em uma clínica localizada em um centro comercial em Idaho. Ou prisão. Eu me certifiquei disso. Clara ela não hesitou. Pegou a ficha dele. Escaneando os sinais vitais do topo do poste com indiferença deliberada. E tenho certeza. Você dormiu profundamente, pensando em Arthur. Mas o talento sempre dá um jeito de sobreviver, mesmo quando homens poderosos tentam estrangulá-la. Ela clicou numa caneta e fez uma anotação. Coração, a frequência cardíaca está elevada. Tente se acalmar. General. Seria uma pena explodir seus pontos e arruine minha obra de arte. Pegue fora, Arthur sibilou. Ele tateou em busca do botão de chamada na grade da cama dele. Eu quero Core. Quero meus detalhes. Me chamem. Coronel Reed. Estou bem aqui, general. A porta se abriu de repente, e o coronel James entrou. Reed interveio. Reed era o direito de Arthur. Mão, um homem que parecia ter sido esculpido em granito e sem alma. Ele segurava uma pasta, seus olhos examinando a sala em busca de ameaças. Quando ele ao ver Clara, ele parou. Ele não sabia ela, mas ele reconheceu a tensão em o quarto imediatamente. Senhor, há algum problema? Perguntou o Reed. Passando entre a cama e Clara, sua mão repousando instintivamente perto dele descolado, embora não estivesse armado no hospital. Tirem-na de lá. Arthur ordenou, apontando um dedo trêmulo para Clara. Ela está comprometida. Ela é uma ameaça à segurança nacional. Eu quero um agora, temos um novo cirurgião. Reed se virou para Clara, com uma expressão no rosto. Plano. Doutor, o senhor ouviu o general. Afaste-se da paciente. Clara riu. Isso era um som seco e humilhante. Ela não mover-se um centímetro. Em vez disso, ela olhou para Reed. Para cima e para baixo com a expressão entediada de uma professora lidando com sua filha indisciplinada criança pequena. Coronel, não é, Clara disse. Se eu der um passo para trás e seu chefe perderá a perna esquerda. Dentro de 1 hora. Talvez a vida dele por luto. Reed estreitou os olhos. Isso parece uma ameaça. É um assunto médico. Prognóstico, rebateu Clara bruscamente. A reconstrução vascular que realizei é propriedade exclusiva. É uma técnica que eu desenvolvido. As nuances do enxerto são utilizadas microsuturas específicas. Não há mais um cirurgião neste inferno hospitalar. Este estado que sabe como administrar o poste deve ser cuidado. Se outra pessoa se tocarem nessa perna, eles vão desencadear um coágulo. O coágulo viajará até os pulmões dele. Embolia pulmonar. Fim de jogo. Ela tomou um passo em frente, forçando Reed a ceder chão. Então vá em frente, disse Clara, gesticulando em direção à porta. Ligue para o Dr. Core. Liguem para o presidente, se quiserem. Fogo. Eu. Mas quando o general Sterling é um amputado porque seu ego não conseguiu lidar com isso. Uma mulher a quem ele prejudicou explicou isso para a imprensa. Arthur empalideceu. Ele conhecia Clara. Ele sabia que, apesar de sua insubordinação anos atrás, ela nunca mentiu sobre assuntos médicos. Fatos. Ela era tecnicamente brilhante. Foi por isso que ele a odiava. Ela era brilhante, e ela não tinha medo dele. Recue, Reed, sussurrou Arthur, afundando de volta nos travesseiros. A luta drenado dele, substituído por um frio, olhar calculista. Sr. Reed parecia confuso. Eu disse, fique de pé. Abaixa. Arthur latiu, fazendo uma careta de dor. Ela subiu pelo quadril dele. Ela fica por enquanto.
Clara Ara sorriu de canto, verificando a taxa de gotejamento em seu soro. Escolha sábia. Arthur olhou para Reed. Abra a maleta. Entregue a ela. Papéis. Reed hesitou, depois colocou a pasta estava na bandeja da mesa. Ele abriu as travas e puxou um grosso documento. Procedimento padrão para alto nível pessoal, médico, confidencialidade acordo. Isso impede que você discuta o estado de saúde do general, sua localização, ou quaisquer interações pessoais que você tenha com ele. Os olhos de Arthur o encaravam fixamente. Claras. E eu quero um adendo, acrescentado. Você não deve discutir nosso passado conhecido. Se você mencionar o tribunal, Marechal, o 4º Batalhão, ou Kandahar, para qualquer pessoa, imprensa, ou seu terapeuta, eu terei seu médico. Licença destruída. Eu fiz isso uma vez. Farei isso de novo. Clara olhou para os papéis. Ela não os pegou. Eu não assinar documentos sem meu advogado. Clara mentiu. Ela não tinha advogado, mas ela Arthur sabia que temia processos judiciais. Isto não é uma negociação, rosnou Reed. Tudo é uma negociação, coronel. Clara disse suavemente, você precisa que eu salvar o martelo de ferro para que ele possa se tornar secretário de defesa. Eu preciso. Bem, eu não preciso de nada de você. Eu sou o chefe de cirurgia de trauma. Tenho estabilidade no emprego. Tenho uma reputação que você não pode abalar. Não mais. Ela se inclinou para perto de Arthur, ignorando completamente Reed. Não assinarei seu acordo de confidencialidade, Arthur, porque eu não preciso de um pedaço de papel para me manter aqui. Profissional. Eu sigo as leis de Paua. Não contarei à imprensa sobre seu histórico médico. Condição. Ela fez uma pausa, deixando a silêncio prolongado. Mas se você tentar me ameace de novo, ela sussurrou, se você tentar intimidar minha equipe, ou se você tratar este hospital como seu hospital pessoal. Quartel. Então eu poderia acidentalmente deixou escapar a um repórter que o grande general Sterling chorou por sua mãe, enquanto ele estava sendo anestesiado. O rosto de Arthur assumiu uma tonalidade violenta de vermelho. Você não ousaria. Experimente-me, disse Clara endireitando-se. Eu não sou o tenente que você quebrou 10 anos atrás. Eu sou o médico que é dono do seu artéria femoral. Seja legal. Ela deu um passo com o calcanhar e caminhou até a porta. Verifique Reed, verifique os sinais vitais dele a cada 15 minutos. Se ele fica azul, aperte o botão vermelho. Eu vou estar na cafeteria. Assim que a porta se fechou com um clique, Arthur agarrou um copo de água de sua bandeja e atirou-a contra a parede. Ela se estilhaçou. Água escorrendo pela tinta como lágrimas. Descubra tudo sobre ela. Arthur fervia de raiva ao ler. Descubra quem ela conversa com alguém. Descubra onde ela mora. Se ela der um passo em falso, nós destruir ela novamente. Na manhã seguinte, o Hospital Geral Mercy estava sitiado. Não era um exército inimigo, mas algo muito pior, o ciclo de notícias 24 horas. Notícias. As vans congestionavam a entrada da área de embarque das ambulâncias. Antenas parabólicas apontadas para o céu cinzento de Seattle pareciam um turbilhão. A manchete estava em todo lugar. General Sterling sofreu ferimentos em acidente durante o treino. Cirurgia heroica. Salvo o secretário de indicado pela defesa. Dentro da administração do hospital estava em pânico. O Dr. Henry Cole estava suando. Pela sua segunda camisa do dia. Clara, você precisa falar com eles. Henrique implorou, perseguindo Clara pela corredor. CNN, Fox, BBC, todos eles querem um comentário do cirurgião misterioso. A equipe de relações públicas do general diz que isso pega bem.
Clara parou no posto de enfermagem. Aprovação de um pedido de medicamento. Não, Clara, por favor, implorou Henrique. O hospital precisa disso. Doadores são assistindo. Apenas uma simples declaração. O general está descansando confortavelmente. A cirurgia foi um sucesso. É isso. Clara bateu com a prancheta na mesa. Eu não sou um adereço, Henry, e certamente sou. Não é um acessório para ele. Dr. Mitchell. Uma voz veio de trás deles. Não era uma médico. Era um homem em uma trincheira afiada. Casaco segurando um crachá de imprensa que identificou-o como correspondente sênior para o Washington Post. Ele tinha um rosto que parecia confiável, o que significava que ele era perigoso. Robert Cain, o homem disse, estendendo a mão. Desculpe a emboscada, você está dentro da zona segura, mas eu tenho como lidar com seguranças. Henry olhou prestes a desmaiar. Senhor, isto é uma área restrita. Cain ignorou Henry e fixou seu olhar intenso em Clara. Sua doutora Clara Mitchell, no topo da sua aula em Johns Hopkins, chefe de trauma, e anteriormente tenente Clara Mitchell, Exército dos Estados Unidos. Dispensa data, agosto de 2015. Causa desonrosa. O corredor ficou em silêncio mortal. As enfermeiras pararam de digitar. A boca de Henry abriu-se. Clara sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Espinha dorsal, mas seu rosto permaneceu uma máscara de pedra. Ela se virou lentamente para encarar Cain. Você fez sua lição de casa, Sr. Cain. Eu sempre faz isso. Cain sorriu, mas não foi o suficiente. Alcançar seus olhos. É fascinante. História. Tribunal de Enfermeira de Combate condecorada reunidos por covardia e insubordinação durante um fornecimento crítico correr. O oficial comandante na época, Major Arthur Sterling, o mesmo homem você acabou de passar 6 horas costurando de volta. Juntos. Cain aproximou-se, abaixando-se a voz dele. É uma voz e tanto. Coincidência, doutor? Ou será que não? Alguma coisa. Poderiam chamar isso de justiça poética. Outros poderíamos chamar isso de conflito de interesses. Clara percebeu a armadilha imediatamente. Se ela se envolveu, ela se tornou a história. Se ela demonstrou raiva, ela validou o rótulo de instável que Arthur lhe havia imposto era o dela. Anos atrás. Eu tratei um paciente, o Sr. Cain. Clara disse calmamente. O nome no gráfico não altera a anatomia do lesão. Esse é o juramento que fiz. Uma melhor juramento, eu acrescentaria, do que aquele que alguns soldados levam. As sobrancelhas de Cain se ergueram. Isso é um comentário sobre o general Sterling. Serviço. É um comentário sobre o seu. Clara desconversou. Agora, a menos que você tenha uma emergência médica, eu sugiro que você saia do meu andar antes que eu tenha segurança remove você cirurgicamente. Cain deu uma risadinha, recuando. Eu vou embora. Mas, Dr. Mitchell, eu tenho fontes que... Diz o relatório oficial sobre esse fornecimento. A edição de 2015 estava incompleta, faltando algumas páginas. Especificamente as páginas sobre o baixa civis o martelo de ferro ordenado. Se você quiser definir-o para deixar bem claro, aqui está meu cartão. Ele deslizou um cartão branco no bolso de ela, tirou o uniforme médico e saiu assobiando. Clara ficou paralisada. Ela podia sentir o cartão queimando contra o peito dela. Ela tinha a prova. Ela havia guardado a versão digital. Registros daquela noite em um arquivo criptografado ela dirigiu por 10 anos. Ela nunca tinha usado elas porque ela temia represálias. Mas agora, Clara, sussurrou Henry, olhando aterrorizada. Do que ele estava falando? Expulsão desonrosa. Faz muito tempo, Henry. Clara, disse ela, com a voz oca. Esquece.
Dr. Mitchell, código azul. Estou vendo você. 4. O interfone tocou alto, estilhaçando-se. Um momento. UTI 4. Esse era o de Arthur. Quarto. Clara Ara não pensou. Ela correu. Ela invadiu a UTI e encontrou caos. O coronel Reed estava gritando com uma enfermeira. Arthur se debatia na cama, ofegante, com o rosto se contorcendo. Roxo. Os monitores estavam gritando. O que aconteceu? Gritou Clara Ara, empurrando Reed para o lado. Ele simplesmente começou convulsão. A enfermeira chorou. Eu lhe dei o analgésicos que você pediu e 2 minutos mais tarde. Clara Ara olhou para o monitor. Anafilaxia ou reação? O que você fez? Dar a ele. Clara Ara exigiu. Morfina 5 miligramas. Ele não é alérgico à morfina. Clara Ara estalou os dedos. Ela pegou uma lanterna e abriu à força as pálpebras de Arthur. Suas pupilas eram pontos de referência. Verifique a bolsa. Clara Ara deu a ordem. Ela pegou a bolsa de soro. Pendurado no suporte. Estava etiquetado. Morfina, mas o fluido tinha leve tonalidade quase imperceptível. Pare de pingar. Clara Ara cortou a linha com traumatizouras. Traga um Minarca e epinefrina. Agora. Ele foi drogado com alguma coisa. Caso contrário. Ela começou as compressões torácicas. Vamos lá, seu filho da mãe. Ela grunhiu, bombeando o peito de Arthur. Você não vai morrer aqui. Ainda não. Só depois que eu disser. Arthur engasgou, suas costas arqueadas para fora do colchão. Ele chupou. Com a respiração entrecortada, seus olhos se abriram de repente. Aterrorizado. Ele olhou para cima e a única coisa que ele viu foi Clara Ara pairando sobre ele. Ele era como um anjo vingador. Fique comigo. Clara Ara ordenou. Mãos firmes em seus ombros. Respire. Enquanto a equipe de resgate correu para o local para estabilizar o veículo. Clara Ara olhou para o lixo e disse, ele estava deitado de costas lata. Ela viu um pequeno frasco vazio que não pertencia à farmácia do hospital. Ela olhou para o coronel Reed. O coronel não estava olhando para Arthur. Ele estava olhando no chão, com o maxilar tenso. Um frio. Clara Ara percebeu. Isso não era erro médico. Alguém disse que tentou mate o general. E dentro deste lugar trancado na sala, apenas algumas pessoas tinham acesso. Arthur estabilizou sua respiração, que se tornou superficial. Ele agarrou o pulso de Clara Ara, o seu unhas cravando em sua pele. Ele não conseguia falar, mas seus olhos estavam arregalados. Suplicando. A arrogância havia desaparecido. Só restava o medo puro de um homem que percebeu que estava cercado por lobos. Clara Ara inclinou os lábios, roçando-os. Seu ouvido para que só ele pudesse ouvir. Alguém tentou te dar uma overdose. Arthur. E não fui eu. Ela puxou de volta, olhando para Reed, depois de volta para Arthur. Parece que não sou o único. Alguém com quem você tenha feito inimigos. Mas agora, sou o único que está mantendo você estar vivo. Arthur olhou para ela, com lágrimas de choque no rosto. Seus olhos se ardiam. Ele assentiu levemente. Movimento perceptível. Clara Ara se levantou. E se virou para a sala. Esvazie a sala. Coronel Reed, espere você também no corredor. Fico com o general, disse Reed. Protestou. Se você ficar, disse Clara Ara, sua voz baixando para um sussurro letal. Eu ligo para a polícia e levo a bolsa de soro. Testado para impressões digitais. Você quer? Isso, coronel. O rosto de Reed ficou inexpressivo. Ele ficou olhando fixamente para
Clara por um longo segundo, depois assentiu com a cabeça. Uma vez. Estarei lá fora. Assim que a sala ficou vazia, Clara olhou olhando para o homem que arruinou a vida dela. Ele estava arrasado, aterrorizado e indefeso. Bem-vindo ao meu mundo, Arthur, ela disse. Sussurrou. Agora me conte tudo. A pesada porta da UTI fez um clique. Trancado, mas para o general Arthur Sterling parecia menos um santuário e mais como um caixão. Ele tremia, não por causa de a dor na perna, que era surda, fogo pulsante, mas da adrenalina de um homem que acabará de encarar a morte o rosto, e reconheceu o assassino. Clara estava junto à janela, olhando fixamente. Através das persianas. Ela já tinha desativou a câmera interna do quarto com um pedaço de fita cirúrgica. Fale, Clara disse, sem se virar. Por quê? Seu próprio chefe de gabinete tentou. Pare seu coração. Arthur lutou para ele e se sentou, com um rosto pálido. Água, disse ele. Torto. Clara caminhou até a pia, encheu um copo de plástico, e entregou-o a ele. Ele bebeu avidamente, parte dele derramando sobre seu avental hospitalar. Era patético. Visão, o martelo de ferro. Um homem que uma vez decidiu o destino das nações com um traço de caneta, agora incapaz de segurar um copo sem agitar. Reed não é apenas um chefe de gabinete, Arthur. Sussurrou sua voz, adquirindo um tom irregular. Ed. Ele é um manipulador. Ele trabalha para a Blackwood Defense, a empresa contratada que construiu o protótipo do explosivo que colocou eu aqui dentro. Os olhos de Clara se estreitaram. O acidente de treinamento. Não foi um acidente, disse Arthur amargamente. Eu descobri. Os chips de orientação estavam com defeito. Importações baratas. Eles iam matar soldados em campo para salvar alguns milhões na indústria. Eu ameacei para rescindir o contrato. Eu disse a Reed que estava indo para o Comitê de Supervisão do Senado na próxima semana. Ele riu, um som sibilante. Eu me achava intocável. Eu pensava o uniforme me protegia, mas o dinheiro. Dinheiro não se importa com posição social. Clara eles o encararam. Então eles tentaram te matar. Em campo. Falhou. Então eles enviaram você aqui e Reed deveriam terminar o trabalho silenciosamente. Uma complicação durante cirurgia ou uma embolia repentina e ele teria conseguido. Arthur olhou para ela, seus olhos buscando dela. Se você não estivesse assistindo, Clara cruzou os braços. Não pense que fiz isso por você, Arthur. Eu fiz isso porque não permito que assassinos operar no meu hospital. Não. Não importa por quê, disse Arthur. Ele sabe que falhou. Ele provavelmente está lá fora agora. Chamaram uma equipe de limpeza. Ele não pode deixar me acordar amanhã. Se eu testemunhar, Blackwood perde bilhões. Eles vão queimar tudo. Este hospital desceu para me atender. Arthur tentou tirar as pernas da cama, mas a dor o fez gritar. Ele desmaiou. Costas, respirando com dificuldade. Preciso chegar a uma linha segura, ele exclamou, ofegante. Preciso ligar para o general Vance no Pentágono. Ele é a única em que confio. Os telefones nestes quartos são monitorados, disse Clara. Calmamente. E se você sair desta sala, Reed vão te ver. Você não consegue andar. Você está preso, general. Arthur fechou os olhos, a derrota o consumindo. Por cima dele. Aí eu morro. E você? Você está uma testemunha. Eles vão te matar também. Clara não parecia assustada. Ela parecia pensativa. Ela caminhou até o armário de suprimentos e puxou um par de uniformes cirúrgicos. Você realmente não se lembra de quem eu sou, né?
Você. Arthur, ela perguntou suavemente. Arthur abriu os olhos. Lembro que você era um homem encrenqueiro, um tenente que desobedecia ordens para segurar um perímetro porque você queria tratar uma garota local que havia se envolvido em você e ficou no fogo cruzado. Você colocou a unidade em perigo. Eu salvei uma vida, corrigiu Clara. Ele, sua voz fria como aço. E eu não conseguia segurar o perímetro, foi vazio. Não havia hostis. Você precisava de um bode expiatório porque suas informações estavam errado. Você precisava me arruinar. Encubra sua própria incompetência. Arthur desviou o olhar, finalmente sentindo vergonha. Perfurando sua armadura. Ele sabia que ela estava certo. Ele já sabia disso há 10 anos. Eu sobrevivi ao deserto, Arthur, Clara disse, jogando um monte de bandagem sobre seu colo. E eu sobrevivi ao tribunal. Marechal. Sobrevivi à perda da minha carreira, da minha aposentadoria e minha reputação. Você acha? Um par de mercenários corporativos assustam eu. Ela se moveu para a mesa de cabeceira e pegou um bisturi e o enfiou nela. Bolso. Estamos indo embora, ela anunciou. Saindo. Arthur hesitou. Eu não consigo andar. E Reed está lá fora. Não vamos sair pela frente. Porta. Clara disse. Ela caminhou até a parede atrás da cama onde um grande painel cobriu as conexões de oxigênio e gás. Ela tinha uma chave de fenda de ponta chata presa. Retirado de uma gaveta e inserido na costura do painel e retorcido com um rangido metálico. O painel se abriu, revelando uma escuridão, espaço estreito para manutenção sob o piso. O edifício foi construído na década de 1950. Clara explicou. Eles construíram um serviço. Túneis atrás das paredes da UTI para tubulação-manutenção. Isso leva ao o velha morgue. Arthur olhou para a escuridão buraco, depois no imaculado, de alta tecnologia quarto de hospital. Você quer o indicado para secretário de defesa rastejar por parede. Quero que o paciente sobreviva. Clara disse, você tem 2 opções, general. Você pode ficar aqui e esperar por Coronel Reed, volte com uma seringa. Cheio de cloreto de potássio, ou você pode confiar na mulher que você chamou de covarde. Ouviram-se fortes batidas na porta. Dr. Mitchell. Era a voz de Reed. Abafado, mas agressivo. Abra-se. Eu tenho ordens para transferir o general. Clara olhou para Arthur. O tempo acabou. Arthur cerrou os dentes. Ele olhou para o porta, depois em Clara. Pela primeira vez em um determinado momento de sua vida, ele se rendeu. Controle. Me ajude a levantar, disse ele. O túnel de manutenção cheirava a poeira. Ferrugem e cobre velho. Estava apertado, mal era largo o suficiente para o amplo de Arthur ombros, mas Clara passou por cima. Com facilidade prática, puxando o general atrás dela em um trenó improvisado que ela tinha feito de um lençol. Arthur era em agonia. Cada solavanco provocava ondas de dor. Através do quadril, mas ele mordeu um toalha enrolada para não gritar. O suor escorria pelo seu rosto, misturando-se com a sujeira do túnel. Continue andando, Clara sussurrou, sua voz ecoando ligeiramente no escuro. Estamos quase chegando ao poço do elevador de carga. Você navegue por isso como um rato, Arthur ofegou, tentando soar depreciativo, mas falhando. Eu conheço cada centímetro disso. Construindo, respondeu Clara. Quando eu cheguei aqui, trabalhei no turno da noite. Consertaram o encanamento quando houve manutenção. Devagar. Eu sei como o sangue flui no canos, e eu sei como a água flui neles. As paredes. Eles chegaram a uma escotilha de serviço. Clara abriu a porta com um chute e eles caíram para fora. Um chão de concreto frio. Eles estavam no
O ar aqui estava gélido. Esta parte do hospital havia sido abandonado 10 anos atrás, durante uma reforma. Antigo maca, máquinas de ressonância magnética quebradas e pilhas de arquivos empoeirados formavam um labirinto de sombras. Onde estamos? Perguntou Arthur, tremendo. Radiologia antiga, disse Clara. Ajudando, ele se sentou encostado em um pilar de concreto. Paredes revestidas de rapazes, sem sinal de celular, mas também não há assinaturas térmicas. Se eles tiverem drones ou scanners, eles não conseguem nos verem aqui. Inteligente, admitiu Arthur. Ele olhou na perna dele. As bandagens foram vistas. Com sangue fresco. Estou sangrando de novo. Clara ajoelhou-se, examinando o ferimento. A costura estourou. Aplique pressão. Ela entreguei-lhe uma compressa de gaze. Preciso encontrar um telefone fixo. Há um telefone de emergência em a antiga cabine de segurança no final do corredor. Espere. Arthur agarrou o braço dela. Seu aperto. Estava fraco. Por que você está fazendo isso? Você me odeia. Você tem todo o direito de ir embora. Eu aqui para apodrecer. Clara olhou para baixo. Primeiro com a mão, depois subindo até o rosto. Numa iluminação de emergência fraca, seus olhos azuis queimados. Porque eu fiz um juramento, Arthur. Não causar dano. Esse juramento significa algo para mim. Mesmo que seu juramento não significasse nada. Você. Ela afastou o braço delicadamente. E talvez eu queira que você viva muito tempo. Suficiente para responder pelo que você fez. Não. Para um tribunal, mas para o mundo. Ela permaneceu de pé. Levante-se. Fique aqui. Se você ouvir passos, e não sou eu, use isto. Ela entregou. Ele lhe entregou o bisturi. Arthur olhou para a pequena lâmina. Era um instrumento cirúrgico. Não é a arma de um soldado. É isso. É suficientemente afiada para cortar uma artéria corroída, Clara disse com um tom sombrio. Simplesmente não erre. Clara moveu-se para a escuridão, sua passos silenciosos. Arthur observou-a partir, com uma sensação estranha. Inchaço em seu peito. Era respeito. Respeito relutante e doloroso. Ele ficou sentado sozinho no escuro por 5 minutos. Ouvir o gotejar de um cano com vazamento. Então ele ouviu. O som as portas do elevador se abriam bruscamente no fundo. Fim do porão. Clang. Botas pesadas no concreto, não. Os tênis de Clara. Varra a área. Uma voz ecoou. Estava distorcida por um rádio, mas Arthur reconheceu a cadência. Era uma equipe tática. Reed disseram que entraram nas paredes, a voz disse. Verifique as assinaturas de calor. Não consigo. Senhor. Muita interferência de chumbo. Nós temos para fazer isso manualmente. Lanternas acesas. Matar no local. O coração de Arthur batia forte contra suas costelas. Ele agarrou o bisturi. Ele era um alvo fácil. Não conseguia correr. Ele não conseguia lutar. Ele viu o feixe de uma lanterna tática cortou através de uma atmosfera sombria se abate sobre os equipamentos antigos. Estava se aproximando. De repente, um alto estrondo ecoou do lado oposto. Na sala. Uma bandeja de metal caiu com um estrondo no chão. Contato à esquerda, disse o soldado. Gritou, movam-se. Movam-se. As botas estrondosamente se afastaram de Arthur em direção ao barulho. Arthur percebeu o que Clara tinha pronto. Ela havia criado uma distração. Ela estava afastando-os dele. Ela está louca, sussurrou Arthur. Ela vai ficar louca. Para se matar. Mas Clara não era apenas uma distração.
Ela era uma caçadora. Nas sombras na antiga sala de ressonância magnética, Clara esperava. Ela segurava uma pá de desfibrilador em cada mão. Tinha arrancado a unidade de carregamento de um antigo carrinho de emergência e o conectei diretamente a uma bateria de alta capacidade que ela encontrou em manutenção. A luz indicadora de pronto piscou. Verde. O primeiro mercenário contornou ele e encurralou o rifle. Vestia preto. Equipamento tático e óculos de visão noturna. Ele não viu Clara achatada no chão. Contra a parte superior da máquina de ressonância magnética. Como ele passou por baixo, Clara caiu. Ela caiu nas costas dele, o impacto expulsando o ar de seus pulmões. Antes ele podia gritar, ela batia com as pás. Na pele exposta do pescoço dele, apenas acima de seu colete tático. Zap! O homem convulsionou violentamente e caiu como pedra, inconsciente antes de atingir o chão. Clara rolou para o lado, agarrando-se a seu rádio e sua arma de porte. Ela verificou a câmara. Carregada. Alvo abatido. O rádio estalou. Reporte. Clara pressionou o botão de transmissão. Ela não sussurrou. Ela falou em sua voz. Voz de comando, a voz do tenente Mitchell. Homem ferido, disse ela calmamente. Vocês estão na minha sala de cirurgia agora, rapazes. E estou prestes a começar a amputação. Ela largou o rádio e voltou a si. Para as sombras. De volta ao pilar, Arthur ouviu a transmissão. Ele ficou olhando fixamente. Na escuridão, incrédulo. Um sorriso. Sombrio e sangrento puxou o canto de a boca dele. Essa é a minha garota, ele murmurou. Mas a vitória foi de curta duração. Pare com a conversa fiada, disse Reed. A voz ecoou pelo porão. Ele mesmo desceu. Ela é uma mulher só. Com um diploma de medicina. Você é de elite. Empreiteiros. Flanqueiem-na. Expulsem-na. Com gás. Um cilindro deslizou pela chão, chiando. Gás lacrimogênio. Fumaça branca. Começou a encher o porão rapidamente. Clara tossiu, puxando a blusa do uniforme médico. Sobre o nariz dela. Ela não podia lutar contra eles. No gás. Ela precisava voltar para Arthur. Ela se moveu rente ao chão, navegando por memória. Ela encontrou Arthur tossindo, seu com os olhos marejados. Temos que ir embora, ela disse. Disse roucamente, agarrando seu braço. Eu não consigo. Arthur engasgou. O gás. Levante-se, Clara. Gritou, puxando-o para que se levantasse. Há uma saída de exaustão na lavanderia. Droga. Vamos lá, eles tropeçaram. A fumaça. As balas faiscaram contra o concreto ao redor deles. Ping, ping. Pronto, uma mira laser cortou a fumaça. Aterrissando nas costas de Arthur. Clara não pensou. Ela girou Arthur no ar empurrando-o para trás de uma pesada limalha de aço armário. Uma fração de segundo depois, uma bala rasgou o ar onde Arthur estava de pé. Roçou o braço de Clara, rasgando o tecido e cortando pele. Ela gritou, caindo para trás. Clara gritou Arthur, agarrando-a. Estou bem, ela disse, rangendo os dentes. Agarrando o braço ensanguentado. Só um pastoreio. Continue se movendo. Eles chegaram à lavanderia, uma grande abertura industrial usada para sujeira lençóis. Dava para a sala das caldeiras, mas foi uma queda livre. Pule, Clara fez o pedido. Você está louco. Arthur gritou por cima dos tiros. Os lençóis são lá embaixo. É um pouso suave. Vai. Os mercenários estavam se aproximando. Sombrio figuras emergiram da fumaça. Arthur olhou para a rampa, depois para Clara.
Ele segurou a mão dela. Juntos, disse ele. Ele não esperou por uma resposta. Ele puxou ela com ele, e eles mergulharam na escuridão da rampa, assim como uma chuva de granizo as balas corroeram a borda metálica acima. Eles despencaram, deslizando por entre eles. O túnel de metal liso, ganhando velocidade até que, de repente, eles aterrissaram em uma enorme pilha de lençóis hospitalares sujos no Sala das Caldeiras. O ar estava quente e barulhento, com o rugido das fornalhas. Arthur gemeu, virando-se de costas. Acho que quebrei a outra perna. Clara rastejou até ele, verificando ele rapidamente. Não, só machucado. Você está velho, durão. Ela examinou o próprio braço. Estava sangrando lentamente. Ela amarrou uma tira de lençol em volta dele. Apertado. Ganhamos talvez 5 minutos, Clara disse, olhando para o pesado ferro. Porta da sala da caldeira. Eles virão descendo as escadas. Não podemos fugir deles. Arthur disse, com voz grave, precisamos de uma arma. Uma de verdade, disse Clara, olhando para ele. Ao redor da sala das caldeiras. Estava cheia com tubos de vapor de alta pressão, válvulas e produtos químicos. Seus olhos pousaram no válvula de pressão principal do hospital sistema de esterilização. Eu não tenho uma arma, disse Clara, com os olhos brilhando. Com uma ideia perigosa. Mas eu tenho algo melhor. Física, ela apontou para a linha principal de vapor. Bem em frente à porta. Arthur, você sabe atirar? Perguntou ela, entregando-lhe a arma. A pistola que ela havia tirado do mercenário. Arthur pegou a arma. Sua mão agora estava estável. O soldado tinha retornou. Eu nunca erro. Bom, Clara disse. Quando aquela porta se abrir, não atirem nos homens. Atirem na válvula. Arthur olhou para a roda da válvula vermelha. O cano estava etiquetado como aviso. Vapor superaquecido. 400 libras por polegada quadrada. Ele assentiu. Devagar. Entendido. Eles esperaram. A maçaneta da porta de ferro começou a girar. Prepare-se, Clara. Sussurrou, agachando-se atrás de um bloco de concreto. Barreira. A porta se abriu de repente. Coronel Reed estava ali de pé, ladeado por 3 homens. Fim da linha, general, gritou Reed, erguendo sua arma. Agora, Clara gritou. Arthur atirou. A bala acertou em cheio o mecanismo da válvula. Bum! O cano explodiu. Um jato de vapor branco superaquecido foi expelido com a força de um motor a jato diretamente em a porta. Os gritos foram imediatos e horripilantes. Reed e seus homens eram envoltos numa nuvem cegante e escaldante que os jogou para trás no corredor. Suas armas tilintaram no chão enquanto eles fugiam às pressas, cegos e queimou. Saiam pela saída dos fundos. Clara gritou. Ela agarrou Arthur e eles saíram mancando pela porta de serviço traseira. Na noite chuvosa de Seattle. Eles estavam vivos, mas estavam ao relento. E a noite estava longe de terminar. A chuva em Seattle foi implacável. Chicotearam Clara e Arthur como eles se amontoaram atrás de uma caçamba de lixo no corredor de serviço escuro atrás do hospital. Arthur estava pálido, com a adrenalina a diminuir, deixando tremendo com o início de choque. O curativo improvisado em o braço de Clara estava completamente encharcado, mas ela não reclamou. Não podemos ir longe. Arthur tagarelava, seus dentes batendo uns nos outros. Minha perna, já era. Clara escaneou o beco. Sirenes tocavam no distância, aproximando-se. Mas será que eram policiais que vieram para ajudar? Os contatos de Reed estão vindo para limpar a sujeira. Bagunça. Não precisamos ir longe, Clara disse,
com os olhos fixos em um sedã preto estacionado sob uma luz intermitente poste de luz a cerca de 50 metros de distância. O motor estava em marcha lenta. Quem é? Arthur perguntou, apertando a pistola com força. Mão trêmula. Nossa estratégia de saída, Clara disse. Ela enfiou a mão em seu bolso e tirou o molhado e amassado cartão de visita que Robert Cain lhe dera mais cedo. Ela havia enviado uma mensagem de texto para o número. No momento em que entraram na lavanderia a tirar. O texto era simples. Norte Aleia. Traga uma câmera. Agora Clara acenou com o braço. O sedã os faróis piscaram 2 vezes. É o repórter. Arthur percebeu. O horror começou a tomar conta dele. Você chamou a imprensa, Clara. Eu sou um ativo classificado. Se eu falar com ele, minha carreira acabou. Serei preso. Por vazar segredos. Clara agarrou as lapelas molhadas dele. Vestiu um avental hospitalar e o puxou para perto. Arthur, olhe para mim. Sua carreira já acabou. Reed tentou te matar. A Blackwood Defense controla seus superiores. A única coisa que te mantém vivo esta noite é se você ficar tão famoso, em tão público que eles não podem te tocar sem o mundo inteiro assistindo. Ela apontou para o carro. Essa câmera é seu escudo. Use-a. Antes que Arthur pudesse argumentar, a parte de trás da porta do hospital se abriu de repente. Coronel Reed saiu cambaleando. Ele era um pesadelo para ele. Olhe para ele. Seu rosto estava vermelho e coberto de bolhas. O vapor, seu uniforme grudado em seu corpo. Pele. Ele era cego de um olho, mas ele ainda segurava a arma. Mais 2. Mercenários saíram em massa atrás dele, tossindo, mas funcional. Pronto, Reed. Gritou, apontando a arma para o lixeira. Matem-nos. Corram. Clara gritou. Ela puxou Arthur para cima, agindo como uma muleta do lado esquerdo. Eles mancavam. Em direção ao sedã. Solte-os. Reed gritou, erguendo o rifle. De repente, as portas do sedã se abriram de repente. Robert Cain saiu, mas não estava sozinho. Um cinegrafista com um enorme equipamento montado no ombro saltou para fora do refletor LED brilhante, ofuscante. Ligando. Gravando, disse o cinegrafista. Gritou. General Sterling. Cain gritou, sua voz projetando-se como um mestre de cerimônias. É verdade que Blackwood Defense acabou de tentar assassinar você. Está dentro de um hospital americano. A luz brilhante atingiu Reed e seus mercenários. Eles congelaram. Eles eram negros contratados de operações. Eles operavam no escuro. Ser flagrado em um noticiário de alta definição câmera no centro de Seattle era o pior pesadelo deles. Câmera, Reed sibilou, protegendo o rosto. Abortar. Abortar. Atirem neles, disse um mercenário. Argumentou. Não em transmissão ao vivo, seu idiota. Reed rosnou. Ele olhou para Arthur, então na lente da câmera que estava dando zoom. Em seu rosto queimado. Ele sabia que tudo havia acabado. Se ele apertasse o gatilho agora, ele não seria apenas um assassino. Ele seria o homem mais procurado da América por luto. Reed baixou a arma, cuspindo sangue. No pavimento molhado. Ele olhou para Clara com puro ódio. Você está morto, Mitchell, ele disse sem emitir som. Então os mercenários agarraram Reed e entraram às pressas numa van que os esperava, descascando os pneus. Saindo do beco, assim como o primeiro viaturas policiais entraram em alta velocidade na cena. Clara e Arthur desabaram contra o carro de Cain. O repórter correu até lá. Olhando para o sangue em suas roupas com uma mistura de preocupação e profissionalismo alegria. Presumo que seja uma exclusiva, Cain perguntou,
fazendo um sinal para o cinegrafista. Continue rolando. Arthur olhou para o câmera. Ele olhou para Clara, que estava segurando o braço sangrando, de pé, ereta apesar do cansaço. Ela o salvara. Ela fora mais esperta que uma equipe de extermínio, navegou por um sistema de túneis, e instrumentalizou a mídia para salvá-lo. Vida. Arthur endireitou a postura. Ele olhou diretamente para a lente. Sim, Arthur disse, sua voz reencontrando seu tom antigo. Cadência de ferro. Quero fazer uma declaração. Quero falar sobre explosivos defeituosos que mataram meus homens. Quero falar sobre a corrupção em um Pentágono. E eu quero falar sobre o cirurgião que acabou de salvar minha vida. Ele colocou a mão no ombro de Clara. Seu nome é Doutora Clara Mitchell, e ela é o melhor soldado que já conheci. 3 meses depois, a sala de audiências do Senado estava lotado. Só havia lugar para ficar em pé. O ar-condicionado lutou contra uma derrota batalha contra o calor do luzes de televisão e a multidão de corpos. General Sterling, por favor, declare anote seu nome. Arthur sentou-se na mesa das testemunhas. Ele parecia diferente. Ele andava com uma bengala, agora com a perna esquerda apoiada no chão. Permanentemente rígido, mas ele usava um terno impecável, não um uniforme. Ele renunciou ao seu cargo no dia seguinte ao incidente no beco. Arthur James Sterling, disse ele para o microfone. General, o senador que lidera o comitê começou a examinar o seu óculos. Analisamos as evidências. Fornecido por você e pelo Dr. Mitchell, o gravações de áudio da sala de caldeiras, as provas forenses do quarto adulterado bolsas. É condenatório. O senador fez uma pausa. A Blackwood Defense entrou com um pedido de falência a partir desta manhã. Foram apresentadas acusações formais contra o coronel Reed e outros 12. Mas há uma ponta solta. O silêncio tomou conta do ambiente. O assunto do tribunal da doutora Clara Mitchell Marechal em 2015. Você era o presidente da sessão. Você alegou que ela era inapta para o serviço. Você concorda? Deseja alterar essa declaração? Arthur se virou na cadeira. Ele olhou em direção ao fundo da sala. Clara estava sentada na galeria. Ela estava usando um uniforme médico. Ela vestia um simples vestido azul marinho. Vestir. Ela parecia cansada. Ela tinha estado trabalhando turnos duplos para lidar com o fluxo de pacientes que procuram um cirurgião herói ao hospital. Mas ela parecia em paz. Arthur voltou-se para o microfone. Senador, disse Arthur, com a voz rouca. Com emoção. Há 10 anos, eu fiz uma decisão baseada na arrogância. Eu valorizava a obediência acima da moralidade. Castiguei um tenente por mostrar a própria humanidade que afirmamos defender. Ele respirou fundo. O Dr. Mitchell não. Ela salvou minha vida 3 meses. Ela salvou minha alma. Ela me mostrou a verdade. A força não consiste em seguir ordens. Trata-se de fazer o que é certo, mesmo que, quando isso lhe custa tudo. Arthur tirou um pedaço de papel de sua bolsa. Bolso. Estou oficialmente solicitando que o Departamento de Defesa expurgar o histórico de Clara Mitchell, restaure-a, classificar com retorno total e conceder-lhe o Cruz de Serviço distinto por ações em Kandahar e por suas ações em Seattle. A sala explodiu em flashes. Estouraram como fogos de artifício. As pessoas se levantaram. E aplaudiu. Clara não aplaudiu. Ela apenas assentiu com um pequeno sorriso triste e comovente. Seus lábios. Ela não queria a medalha. Ela não queria o cargo. Ela só queria a mancha em seu nome e desapareceu. Ela se levantou silenciosamente e saiu discretamente. Portas dos fundos enquanto os aplausos ainda rugindo. Lá fora, nos degraus do Capitólio, o sol brilhava.
Fugindo novamente, doutor. Clara se virou. Arthur a havia seguido. Saiu, mancando pesadamente com a bengala. Eu tenho um turno em 6 horas, Arthur, ela disse. Alguns de nós ainda trabalhamos para ganhar a vida. Arthur parou no topo da escada. Ele parecia velho, cansado, mas mais leve que ele estava lá há anos. Sinto muito, ele disse. Foi simples. Sem floreios. Linguagem, apenas a verdade. Eu sei, Clara perguntou. O que você vai fazer agora? Arthur perguntou. O exército quer você de volta. Eles estão lhe oferecendo uma ordem. Clara riu, balançando a cabeça. Não, chega de guerras, Arthur. Eu me curou. Pessoas. Essa é a minha luta. Ela desceu alguns degraus e então parou. E olhou para trás, para ele. Mas se você alguma vez precisa de uma prótese de quadril, ela sorriu com desdém. Ligue para outra pessoa. Estou sobrecarregado demais. Para você. Arthur deu uma risadinha genuína. Som. Ele a observou se afastar, desaparecendo na multidão de turistas e trabalhadores da cidade. O martelo de ferro foram quebradas e refeitas, e a mulher quem segurava o martelo não tinha ido embora como subordinado, não como vítima, mas como a única coisa que ela sempre quis ser. Grátis. Que passeio! De enfermeira desonrada a cirurgião que derrubou um exército corrupto império, a história de Clara Mitchell prova que a verdade sempre encontra um jeito de chegar ao outro lado. Superfície. O general Sterling pensou que poderia enterrar seu passado, mas ele aprendeu da maneira mais difícil. Que você nunca subestime a pessoa que tem sua vida em suas mãos. É um poderoso lembrete de que a verdadeira força não se trata de posição hierárquica ou autoridade. É sobre integridade, habilidade e coragem. Fazer a coisa certa quando ninguém mais está fazendo. Assistindo. Se você gostou desta história de drama médico de alto risco e final karma, por favor, clique no botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Não se esqueça de se inscrever e clicar no sino de notificações para que você nunca perca uma nova história. Compartilhe este vídeo com um amigo que adora uma boa trama de vingança e diga-me nos comentários, você teria salvou o general. Obrigado Rosa assistindo.